A palavra em Provérbios capítulo 1, versículo 10 diz: mulher virtuosa, quem achará? A palavra ela pergunta assim: eu estou no jardim, e qual a rosa mais bonita? Qual a mais perfumada? Né? Você pode falar várias condições. Qual aqui tem a pétala mais aveludada? Qual aqui tem menos espinho, para que não me machuque? Então, são várias perguntas que você vai falar. Mas a Bíblia ela começa dizendo: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis, que era uma pedra extremamente, que ainda é extremamente valiosa. O coração do seu marido confia nela. Olha a qualidade. Preste atenção, a qualidade. O coração do seu marido confia nela, e a ela não falta riquezas. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Então, o relacionamento desse casal não é inconstante. É um relacionamento pleno, no conhecimento da palavra de Deus. Eu trato meu marido todos os dias bem, com respeito, com amor, com carinho. Essa é a mulher virtuosa. E eu quero te fazer uma pergunta quando eu ler mais alguns versículos aqui. E ela ainda diz: busca lã e linho e trabalha com as mãos hábeis. É como os navios mercantes, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre os braços aos pobres e estende as mãos aos necessitados. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Faz para si cobertas de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Seu marido é respeitado nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Versículo 24. E presta atenção no versículo 25. Faz roupas de linho fino e as vende, e entrega cintas aos seus mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Olha agora. O tema da palavra está aqui no versículo 25. Ela ri do futuro. Abre a boca com sabedoria, e a instrução fiel está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se e os seus filhos lhe chamam bem-aventurada. O seu marido também e a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a raça e passageira a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-no nas portas as suas obras. Amém? A todos que adentraram, né? A irmã Neide agora está de neta, seja bem-vinda, né? Irmão Diego também, a todos sejam bem-vindos nessa noite. O texto lido, ele vai tratar de uma mulher de qualidades, e uma qualidade chamada virtuosa. E dentro dessa virtude que ela tem, vários segmentos, várias características das suas vidas são realizadas. Eu vou trazer
parte da leitura do nosso manancial que nós acompanhamos para esse momento de hoje. Mas, meus queridos e amados irmãos, ontem trouxemos uma palavra, estava lá em Romanos, algumas características lá em Mateus capítulo 7, o fortalecimento da ação do rei Josias em 2 Crônicas. E hoje eu quero fazer uma pergunta. Nesse jardim que acabamos de ler, de características de uma mulher virtuosa, o final do texto está claro, preste atenção, está claro por que ela tem essas qualidades. Por que ela ri do futuro? Versículo 30. Enganosa é a graça e passageira a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será o quê? Louvada. Amém? Porque você pode se engraçar através da beleza dos seus olhos. Mas se ela não tiver as qualidades, essa beleza passa. Porque o tempo castiga e muda. São as qualidades que há no interior dela. O temor a Deus é que torna-a forte e vencedora. E além de tudo, valiosa. Por isso que o início do versículo 10 compara com o valor que excede, ou seja, o valor dela excede o valor de uma pedra de rubi, que tem extremo valor. Mas quem acha essa mulher? Aí eu quero fazer uma pergunta a você, querido, amado irmão, a você que nos assiste nessa noite. Será que todos nós que pertencemos ao corpo de Cristo, será que todos nós que somos lavados pelo sangue derramado naquele madeiro, será que todos nós que temos a oportunidade de ler a Bíblia, de clamar a Deus pelo Espírito Santo, dando a nós a direção, será que nós não deveríamos ter essas qualidades? Essas qualidades não deveriam ser encontradas em cada um de nós? Porque passamos a ser templo do Espírito, e o templo do Espírito nada mais é do que a ação de Deus continuamente sobre as nossas vidas. Então, quero falar não às mulheres da nossa igreja, mas a todas as mulheres, a todos os homens, a todas as jovens. O texto ele vai se qualificar uma mulher, mas eu quero falar para você, homem, nessa noite. Você tem valor. E o valor que você tem também excede os rubis, desde que esteja na condição de obediente à palavra de Deus. Todas essas condições, todo o desfeito derramado do versículo 10 até o 29, eles se infiltram e aí eles são realizados quando diz claramente Salomão: tudo isso, porque ela teme ao Senhor. Vamos ler uma parte do manancial dessa noite, depois nós vamos louvar novamente. O autor do manancial tem como tema sorrindo diante do futuro. A pergunta que eu fiz: o nosso futuro incerto. Desemprego, enfermidade, ainda essa doença aí fora, esse vírus assolando vidas, destruindo famílias. Daqui a um pedaço uma crise financeira. Então, aí você vai dizer, que futuro? E eu vou rir de quê se as situações começam a ficar adversas? Lembre-se, quando Deus está no controle de nossas vidas, quando Deus está no barco de nossas vidas, tudo vai muito bem. Porque é Ele, independente da tempestade, independente da condição que esteja acontecendo, quem está no controle é o Senhor. E eu gostaria de pedir a você nessa noite, deixa o Senhor estar no controle da sua vida. Deixa que Ele comande os seus pensamentos, os seus desejos, que Ele esteja à frente dos seus anseios, das suas necessidades, para que Ele traga solução a cada um deles. Amém? Então vamos ouvi-lo aqui. O autor ele se detém no versículo 25
porque ele traz ao título justamente sorrindo diante do futuro. Reveste-se de força e dignidade e sorri do futuro. É o que diz o versículo 25. O texto nos apresenta as características de uma mulher virtuosa, como diz o versículo 25. Aprendemos uma lição valiosa: não temer o futuro, mas sorrir diante dele. Por que eu vou temer? E aí eu quero falar para você nessa noite. Por que eu vou me desesperar do futuro se amanhã Deus pode me chamar e eu vou estar na casa dele? Então, por que eu vou estar temendo? Nós precisamos cuidar do dia de hoje. A Bíblia diz isso. Olha, se preocupe com hoje. Amanhã, Deus é que cuida. Nós podemos dormir hoje e nem acordar. Há uma brincadeira que Deus diz: pegou o sono eterno. Foi-se embora. Então, para que se preocupar? As preocupações, ela rouba de nós a alegria, ela rouba de nós a tranquilidade, ela dá a nós uma incerteza. Então ela coloca características que destrói tudo aquilo que Deus nos chamou. Porque Ele chamou para entrarmos com Ele, ou quando abrimos a nossa porta do nosso coração, da nossa vida, para Ele entrar, Ele diz: eu vou trazer paz para a sua vida. Então é essa a diferença. É isso que eu quero te pedir nessa noite. Abra um pouquinho o teu coração antes que a hora avance e eu não consiga nem sair do primeiro ponto do que preparei para essa noite. Então, mas como sorrir diante de um futuro tão incerto? Né? Certamente não com orgulho por confiar nas próprias riquezas, mas com a confiança plena que há em Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode mais do que Deus? Por mais que se levante a adversidade, por mais que se levante a dor, o sofrimento, que nós vimos claramente na vida de Jó. Nós vimos quanto Moisés sofreu por guiar o povo. Nós vimos quanto Paulo sofreu por dizer assim: não vivo eu as gostos de Roma, mas vivo hoje preso em Cristo Jesus. E hoje ele tem uma vida diferente. Então, é isso que eu quero te perguntar nessa noite. Sabe por que eu vou sorrir para o futuro? Ou do futuro? Porque o meu futuro pertence ao Senhor. E não sou eu que faço o futuro. Eu apenas deixo que Deus prepare para mim o dia de amanhã. Então, como disse o versículo 31 do capítulo 31 do livro de Provérbios: dai do fruto das suas mãos e louvem na porta as suas obras. Então, essa mulher, ela temia ao Senhor. Sabe que ela já está no futuro, né? Ela já cuidou do futuro dela. Por que ela tem essas características todas? Por que você deve ter essas características? Por que você tem que ser tão especial para o seu esposo e você, esposo, tem que ser tão especial para a sua esposa? Por quê? Sabe por quê? Eu posso te dizer nessa noite? Porque Deus te ama e porque você é fruto do amor de Deus. Não podemos deixar as amarguras da vida permanecerem dentro de nós, se nós já fomos lavados, cuidados e amados por Cristo Jesus. Então precisamos dar um fim. Precisamos fazer o que o rei Josias, na mensagem de ontem, ele fez. Encerra. Acabou-se. A partir de agora, Israel vai saber quem é e como deve ser. Pronto, acabou-se. Deixou de mimimi, mamamá e mudou logo as coisas. Nós precisamos ter essa posição. Temos que aprender a tomar essa decisão. Exatamente, irmã Fabiana. As preocupações, elas roubam de nós. Roubam o sono, nos traz ansiedade. E isso é horrível para nós. Nós precisamos confiar em quem? Quando Jonas estava naquele barco e aquele temporal ia devorar aquele barco, todos ansiosos, preocupados, e aí acorda eles: você fez algum mal ao seu Deus para que isso esteja acontecendo? Jonas olha para o mestre do barco, o barqueiro, o capitão, e diz: fiz. Eles podem me lançar ao mar. Porque ele sabia de quem ele estava falando. Ele sabia de quem ele desobedeceu. E no momento que ele é lançado ao mar,
A confiança dele estava com quem? Com Deus. E o que aconteceu naquele momento? O mar acalmou-se, a tempestade acabou e Deus guardou Jonas. Mas primeiro foi tratá-lo. Aqueles que estavam ansiosos em cima do barco ficaram em paz. O que muitas vezes nós ficamos ansiosos, perdemos o sono, discutimos com o marido por bobagem, nos arranhamos dentro de casa, os nossos relacionamentos são por quê? Falta de confiança plena no Senhor. Literalmente. O texto traz condições que eu não vou adentrar, né? Ela tem cuidado no que fala, porque é claro o texto. Você, o coração do seu marido confia nela, e a ela não falta riquezas. Ela lhe faz bem e não mal. Mas não são dias, é todos os dias. Todos os dias da sua... Então, o tratamento de um relacionamento desse é salutar. Se fôssemos fazer uma avaliação nessa noite, de você pegar duas laudas, duas folhas de papel, e você começar a escrever o que você gosta e o que você não gosta do seu casamento ou do seu marido. Aí ele vai lá do outro lado o que ele gosta e o que ele não gosta. Será que cabe nessas duas páginas? O positivo e o negativo? Será que você vai querer ouvir o negativo? O problema é que a gente se fere logo, porque a humildade não está em nós. Nós não depuramos ainda esse dom que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Efésios. É essa mudança através do Espírito Santo que ela é moldada em cada um de nós. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos ensina que os humildes herdarão o reino dos céus. Literalmente, os humildes. Então, muitas vezes nós precisamos frear nossa boca para não desgastar o relacionamento dentro de casa, ou na igreja, ou no trabalho. É preciso aprender essas características que traz a palavra. Mas vou entrar aqui, foi só uma parte que a irmã Fabiana colocou, né? Então, essa mulher, ela já sabia, ela poderia rir do futuro dela. Por que ela poderia rir do futuro dela? Porque ela sabia que o futuro dela estava nas mãos do Senhor. Onde está o teu futuro? Com quem está o teu futuro hoje? Talvez em terminar uma faculdade? Talvez no emprego que você tem uma condiçãozinha melhor? É esse o futuro que você acha que tem? Meu querido e amado irmão, isso é uma incerteza. Porque amanhã a empresa que você trabalhou, ela pode fechar e você não ter nadinha mais. Nadinha mais. Você ter vários títulos, como eu conheço inúmeras pessoas com inúmeros títulos e não tem nenhum emprego hoje. Porque a confiança estava no homem e não em Deus. Triste do homem que troca a sua confiança própria pela confiança de Deus. Triste do homem. Mas vamos lá, por causa da hora. Ela já cuidava do seu futuro, porque ela já sabia com quem estava. O Senhor tem preparado todas as coisas para cada um de nós. E porque sabemos que Ele é bom, Ele é maravilhoso. O nome dele diz assim, Ele é Deus conosco. Ele disse, filho, tem de bom ânimo. Ele não disse que nós não vamos passar por dificuldade. Ele não disse, Daniel, confie em mim, permaneça orando, permaneça de joelho. Ele disse a Daniel, confie. Daniel confiou até a última instância. Abraão, ele só veio ser dado como um homem de fé quando ele teve a última experiência marcante na vida dele com o Senhor. Quando Deus chama ele e diz, para você, o mais importante é um filho, porque naquela época o homem que não tinha um primogênito era considerado amaldiçoado. Abraão tem tudo por aquele filho que Deus lhe deu. Aí Deus diz, e agora, sou eu ou o jovem mancebo que te dei? Então, sela as tuas jumentas e sobe para onde eu vou te enviar. Prepara um holocausto. Prepara um menino como holocausto a mim. Abraão sabia que estava conduzindo o seu filho à morte. O seu filho não. Mas o seu filho estava obedecendo o seu pai, porque confiava no seu pai, independente da condição. E Abraão sabia que tinha que confiar em Deus. E quando ele levanta já aquela
faca, aquele projeto para perfurar aquele jovem, a voz do céu, o anjo de Deus, diz: Abraão, para. O cordeiro já está pronto. Ele usou os últimos segundos da vida de Abraão, da vida daquele jovem que estava naquele holocausto, para provar onde estava a confiança. Meus amados irmãos, meus queridos que nos ouvem nesta noite, muitas vezes por nada, nós destruímos um relacionamento lindo com Deus, simplesmente por falta de confiança, por falta de obediência. Você só vai ser comparado, no sentido agora, dizendo para você, figurativo, de santidade, quando você passar pelas provações. Você não pode sair de pecador agora, de lama, diretamente para ser um rubi. Não tem condições. Você vai passar o processo, a cada processo, e a Bíblia nos ensina isso. E é claro, Jesus diz: filho, tem de bom ânimo. Eu venci. Eu venci. E ele ainda diz em outro texto: eu estou contigo todos os dias da sua vida. Então, por que nós desesperarmos? Por que não confiar mais? Por que não se debruçar mais diante de Deus? Reclamamos, xingamos, nos alteramos, a pressão dispara, deixamos de falar com A e com B por bobagem. Não, mas é... E você já entende o que eu imaginaria dizer? Vomita tanta bobagem, quando nada mais, nada menos deveria apenas confiar no Senhor. Então, eu vou andar, sair da nossa introdução, como se diz. O Senhor tem preparado todas as coisas para nós. E porque sabemos que Ele é bom, podemos confiar que o nosso futuro está seguro em suas mãos. O futuro do filho de Abraão estava nas mãos do Senhor. O futuro de Noé, quando ele convidou Noé: Noé, vem aqui, meu velho, prepara um barco. Mas eu não sou, como é que eu vou fazer? Eu não sou artifício, não sou marceneiro, não sou nada disso. Pois eu vou te dar todas as instruções, até onde você vai pegar. Vem para cá, Noé. E por que ele não pode chamar você, para você exceder total entendimento na sua casa, na sua empresa, na sua igreja, na sua vizinhança? Você já pensou, meu irmão? Deixa eu te fazer uma pergunta. Só uma pergunta nessa noite. Você já pensou se na rua onde você mora, você vai dizer: pastor, brinca não, a rua que eu moro tem 714 casas. É uma avenida. E as pessoas sabem que você é um cristão? As pessoas têm algo diferente sobre você, porque você demonstra como passa? O texto é claro, está aqui, ó, versículo 19, ela faz o quê? Olha lá, versículo 18, prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre os braços aos pobres, e estende as suas mãos aos necessitados. Já pensou nisso? Às vezes nós entramos e saímos na rua, as pessoas não sabem nem quem nós somos. Sabe nem se de madrugada tem alguém precisando de uma ajuda, de uma oração, e ela não sabe nem que você está ali para ser luz na vida dela. Já pensou nisso? Não é para que você tenha que bater de porta em porta, para as pessoas saberem quem você é. Não. As pessoas podem saber com quem você é no seu andar, na sua conduta e como você procede. Ok? Podemos confiar que o nosso futuro está seguro nas mãos dele. Não sem dificuldades, mas com a certeza da sua presença, como já disse. Esse é um riso também de humildade. Essa mulher sabe que não é e não pode nada sem o seu Deus.
Tem uma música que diz: quem sou eu? Eu gosto quando o irmão Walter cantava. Eu chorava no acampamento, né? Quem sou eu? Porque foi uma música que nos marcou em alguns momentos tão difíceis na igreja. Como que nós iríamos conseguir realizar tantas coisas, com tantas dificuldades, com tantas incertezas, com tantos problemas, com tantas perseguições? E aí eu chamava aquela equipe bem pequenininha, bem resumida: vamos orar. E eu orava à noite, e noites, dias eu orava. No final nós vimos em quem nós tínhamos colocado a nossa confiança, em quem nós tínhamos crido que ia dar certo. Não no nosso braço, não no nosso intelecto, mas no Deus que estava à frente de tudo. E aí quando o Walter cantava aquela música, juntamente com o Ministério do Louvor, eu me derramava em lágrimas, porque quem sou eu? Quem sou eu? Então precisamos, queridos e amados irmãos, precisamos entender essa graça de Deus. Precisamos disso aí. Foi mesmo, Dainha. Qual a sua identidade? Eu lembro, Dainha. Quer dizer, lembrei agora que você disse, né? Então, a identidade, aproveitando o gancho que você deu na palavra dessa mulher, a identidade dela era estar na presença de Deus. E ela estando na presença de Deus, o seu casamento estava bem, os seus filhos estavam bem, aonde ela colocava a mão no arado ali, que é roca de trabalho, ela produzia, ela abençoava os necessitados e os pobres, porque ela se preocupava com eles. Ela dizia uma coisa e ela era responsável pelo que ela dizia. Ela respondia. Sabe por quê? Porque está aqui no versículo 17 e 18. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. Ou seja, ela não vendia imagens. Ela não falsificava identidade. Ela era aquela mulher. Então quando ela dizia é. Não é assim, eu vou participar da reunião. Aí 5 minutos da reunião, não posso não que eu estou com dor na unha. Não posso não porque amanhã eu vou no médico. Aí a gente enche de problemas. Veja se não é assim com o povo de Deus. Por isso que muitos sofrem em relação ao plano de Deus. Nós temos que ter uma qualidade, e a qualidade é sim ou não. Sim ou não. Meus irmãos, eu preciso só concluir, eu quero trazer aquela mensagem musical, nós vamos estar orando ainda nessa noite. Só uma parte que termina, né? Ela compreende a sua fragilidade e incapacidade. Entende que tudo o que tem e o que vier a ter é fruto da misericórdia de quem? De Deus. Não é porque eu mereço, é porque Deus me deu. Porque a palavra do apóstolo Paulo diz: nós não merecemos nada. Nada. Mas a misericórdia de Deus, ela transborda em nossas vidas. E essa misericórdia é que faz essa grande diferença a cada um de nós. Então, aí entra o conhecimento do livro de Gálatas, capítulo 5. Os dons que Deus nos concede através do seu Espírito. E bom seria que todos o conhecessem e que todos fizessem brotar esses dons. Essa é a qualidade de um crente virtuoso, de uma pessoa restaurada pela palavra do Senhor. Ele ainda diz, muitas vezes um coração ansioso. Olá, Fabiana. Fabiana, presta atenção ao texto. Falando Fabiana porque eu tratei com ela agora, hoje à noite, a mensagem. Mas tem tantas aí dentro também. Olá, muitas vezes um coração ansioso que nos impede de sorrir diante do futuro. É um coração que pouco confia em Deus. E um coração que pouco confia em Deus, muito confia em si mesmo. E aí, para sorrir diante do futuro, precisamos ter humildade e reconhecer nossa pequenez diante da grandeza do Senhor, confiando em sua soberania
e na sua bondade. E é isso que às vezes eu passo, Fabiana. Eu preciso também confiar mais em Deus. Literalmente. Porque é confiando em Deus que nós seremos mais do que vencedor. Cada momento é uma experiência. Cada dia Deus faz uma experiência conosco. Para quê? Para nos provar. E meu irmão, minha amada, meu querido, nessa noite, não pense que ele só provou Abraão, que ele provou Moisés, que ele provou Noé, que ele chamou Isaías. Não, querido. Não. Cada um de nós vamos passar pela mesma situação para poder chegar na presença do Senhor. Por isso que Pedro diz, santifique-se, santifique-se, enquanto pode. Porque na presença de Deus só entra os santos. Então, essas qualidades, precisa todos nós termos. Todos. E aí eu quero pedir a você nessa noite, uma frasezinha final no manancial que diz assim: tema o Senhor e aprenda a sorrir diante do futuro. Temer o Senhor é saber, não é ter medo dele não, não é ter pavor dele não, é colocar diante dele e saber que ele vai resolver. É verdade, Fabiana. É confiar mais. Eu vou dizer um negócio para vocês, né? Alguns me conhecem, sabem que eu não tenho internet só, calma. Precisamos fazer uma mudança, pois Jesus está voltando. É verdade, irmãos. Todos nós precisamos. E todos os dias, desde o dia 21 de março, que a nossa igreja tem mensagem todos os dias. Todos os dias, seja líder ou seja os pastores, as mensagens são chamadas para mudança. Mudança. A palavra de ontem, a palavra de hoje, a palavra de amanhã, todas nos convidam a mudar. Nos convida a obedecer. Nos convida a confiar. Agora, só depende de cada um de nós. Literalmente só depende de cada um de nós. Eu vou orar, vou concluir a palavra, mas antes eu gostaria de repetir uma mensagem que... Só um segundo, irmãos. Pronto. É só porque eu estou pegando na internet. Nós vamos orar, né, e eu vou deixar uma mensagem musical, a mesma que nós iniciamos o culto de hoje. Nos resta ainda alguns segundos para você refletir a mensagem trazida pela música e acalmar a nossa alma e confiar em Deus, tá certo? Alguém mais, eu vi ontem que tanto o irmão Jocélio me passou a mensagem de hoje, como o irmão Anderson colocou a mensagem que já estava desempregado. Alguém mais nessa noite, fora o irmão Ivonaldo. O irmão Eduardo colocou a sua esposa, né? Deixa eu só anotar aqui. Eu tenho até que ir lá, fazer uma visita. Aí nós temos o irmão Anderson, Ivonaldo. Esses são empregos. E causas, aí temos a recuperação do Ivan e do irmão Luiz. Que ambos fizeram a cirurgia ocular. Eliane, peço oração pelo meu irmão que está separado. Ok, Eliane? Eu vou colocar aqui família, tá, Eliane? Mais alguém? Ore por minha cunhada Fátima. Ela está dodói, irmã Iracema? Saúde. Aí eu vou colocar Fátima em saúde, né? Peço oração pela avó do meu esposo,
a mesma está internada no trauma devido a um AVC. Jaqueline ou Rivaldo? Jaqueline, se ela fala do avó do esposo, desculpe. Então, saúde, avó de Rivaldo. Gratidão, isso, Célia, Lúcio, irmão Arnaldo. Irmã Joaninha. Suélia, nossa convidada. Obrigado, Eliane. Obrigado, Suélia, por estar conosco nessa noite. Espero que Deus a abençoe e a palavra tenha sido importante para nós. Josiane, oração pela minha saúde e pelo meu esposo. Ok, irmã Josiane. Irmã Wanda Weiles, Deus abençoe seu pai. Ele está se recuperando, irmã Wanda. Ok, Sueli. Seja bem-vinda. Nós vamos estar com culto todos os dias. Só sábado e domingo que muda os horários, né? Irmã Rosilda por Jefferson. Ok. Então vamos lá, amados irmãos. Vamos orar? Então, Deus, nesse momento, coloco diante de Ti, Senhor, a esposa Dudu. Esteja cuidando ali a casa deles, a vida dela, Senhor. Retira essa ansiedade, Senhor, esse sentimento que ela está tendo. Repreende qualquer ação naquele momento ali, Senhor, naquela vida. E dá àquele casal que são novos, Senhor, que foram abençoados por Ti para ter uma vida, um futuro belo. Então esteja ali, Senhor, cuidando deles, livrando esta família. Colocamos também, Senhor, diante de Ti, a irmã Josiane, que pede pela sua saúde, que pede pelo seu esposo, pela sua família. Esteja guardando ela. Toma conta, Senhor, da saúde da irmã Joaninha, do Jefferson, do irmão Arnaldo, do Ivan, do Luiz, do avô de Rivaldo, Senhor, de Ivonaldo, pela porta de emprego, do irmão Anderson, pela porta de emprego. Querido e amado Deus, quero te pedir pela Eliane, Senhor, pela família dela, e dos demais, amados irmãos, que também necessitam que o teu cuidado, o teu amor, Senhor, esteja sobre cada um deles. Pai, nessa noite, obrigado pela palavra, pela leitura, obrigado por nos ensinar que nós precisamos e sabemos que temos uma qualidade que é o teu Espírito, e essa qualidade em nós, ela nos compara a pedras ou valores que o homem não pode ter. Então, nos ajuda a entender, nos ajuda a ser um templo que jamais apague a tua luz, como o texto nos chama a atenção. É dessa forma que eu quero nessa noite te agradecer pela oportunidade, nos dar a direção logo mais, estar falando com a diretoria da igreja, a tomar as decisões. Pai, toma conta da nossa cidade, toma conta do nosso prefeito, dá sabedoria a ele, livra, Senhor, de qualquer influência que seja negativa, Pai, mas usa-o, Senhor Jesus, dando uma direção. Também te pedimos pelo nosso governador, nosso presidente, seja à frente, Senhor, capacitando e livrando-os, assim como fez com Neemias, quando precisou levantar os muros de Jerusalém. Querido e amado Deus, rogo a Ti, Senhor, pelos enlutados, possa fortalecer as famílias. Rogo a Ti, Senhor, pelos enfermos, aqueles que estão doentes, Senhor, possa estar restaurando a saúde de cada um deles. Nos dá uma noite de paz, nos dá uma noite tranquila, que o nosso futuro esteja em Tuas mãos, que possamos estar tranquilos, porque é o Senhor que cuida de nós. Muito obrigado por cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Ouça essa mensagem, nós temos ainda alguns minutos, e após a mensagem eu estou me despedindo de cada um de vocês. Seja bem-vinda, a irmã Viviane está conosco, né? Estamos orando pela sua sogra. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor.
importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. No livro de Números, capítulo 6, versículo 24, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma noite de paz, em nome de Jesus. E uma semana abençoada por Cristo Jesus.